Há uma bonitíssima história. Bonitíssima. Bonitíssima. Diria o Vasco para contigo. Bora lá, bonitíssimo. Bora. Um morriconezinho. Ai, um morriconezito o agora que esta eu dou hora, para um calha-me. morricone. É ótimo, porque vamos falar de facto da história do cinema. Neste dia estamos em 1965. 65. Não é fácil dizer, digam lá. 65. Ai, cuspim-me toda. Jorge Jesus. Portanto, o Kenny já tinha morrido há 2 aninhos. Pois. Morri em Santa Mónica. O Já Kenny. estiveste em Santa Mónica? Já estive em Santa Mónica. Em Boulevard, Santa Mónica Boulevard. Boulevard de comer. Grandes praias e ainda acaba a Route 66, precisamente em Santa Mónica. Ai, meu Deus, no sabe estado- Bom No sítio. estado norte-americano da Califórnia, na costa oeste. Sim. Fica aqui uma coisa, quando fica, toda a gente hesita, às vezes hesita-se um bocadinho em costa Claro, oeste, claro. porque as pessoas hesitam no este-oeste. A minha Mas tu avó vais ensinou-me quando eu ensinar, era miúdo, ensina-nos lá. uma mnemónica incrível, Espanha e oceano. Eu penso nisso. O claro. oceano era o oeste, Claro, exatamente. claro, Muito claro. Foi o que ensinei à tua avó. Provavelmente, entre outras coisas que ela fazia bastante bem. Morreu aos... Ovos Benedict. Benedict, com salmão. Porque é brasear o salmão, porque há pessoas que põem Chega! salmão. Nós não chegamos ao morto ainda. Vá. Morreu com 74 anos, tão novuxi. Novuxídia, Deus Falamos meu. do incrível comediante inglês Stan Laurel. Arthur Stanley Jefferson nasceu assim. Imagina, podia ser Stan Jefferson, não tem graça nenhuma. Credo, o Ele nome nasceu- real já. E sabiam que ele era inglês? Sim. É engraçado, sabias que ele era inglês? Esse Arthur. Por esse nome não, Pois. não adivinhava. Não, a maior parte das pessoas associa. Ele fez toda a sua carreira na América. Pois foi. Mas é inglês. Ele nasceu em 1890 em Inglaterra, numa família já de artistas. O Stan Laurel vai ser uma estrela gigantesca, um dos atores mais famosos do início da história do cinema. Mas durante muitas décadas, o pai era muito mais famoso do que ele na Inglaterra. Ei. Ele era o filho Filho do X. Uau. É engraçado estas Uau. coisas. Hoje em dia, claro, ninguém sabe quem foi o pai dele. Aliás, nem a mãe, provavelmente. Ah, Já na altura. Claro. Que horror! Você é Joana. terrível. Madame Jefferson. É gravíssimo, Que Joana. horror, isso. Joana. Bom, entretanto, ele lá seguiu as pisadas do pai, assim, tic, e foi também cómico. Ele fazia parte de uma trupe de comediantes e foi já ainda em miúdo que inventou coisas que vai ser a sua imagem de marca, o chapéu de coco, sim, e um humor absolutamente absurdo, um nonsense incrível. E com um ar muito sério, enfim. Depois ele vai entrar a América está a arrebentar com uma meca estamos nos anos 10, mais ou menos, com uma meca do entretenimento. E ele vai com outros artistas ingleses tentar a sorte na América e vai num bar com outro tipo, um tipo chamado Charlie Chaplin. Os dois trabalhavam juntos. o Vão chapéu para a também América. usa chapéu de coco. E essa bengala. São influencers. Tu já fizeste Tens pés já tortos. me levaste às lágrimas de choro com a tua imitação de Chaplin. Charlie Chaplin. Tu fazes É um homem genial. É, Bom, pois é. e o nosso Stan, o primeiro trabalho que ele encontrou, o Charlie Chaplin já era um homem famoso e claro, chega à América recebido com toda a pompa, e o Stan era understudy. Isto em português não sei se existe bem, ator de substituição, ou seja, sabes o papel, se aquele ator por alguma razão ou tem que fazer outra Finar coisa, ou ou está doente, furarem os pneus, não sim, é? ou pode estar cansado um dia e tu vais fazer. A pior coisa que acontece é quando compras um bilhete caro para a Broadway ou para o East End e calha-te o understudy. Claro. Já me Pois. aconteceu. com Isso aquela é vaca da terrível. Ellen Page no É por isso que cast. existem tomates para atirar. Bom, e então há uma peça que lhe oferecem ao Chaplin, um espetáculo, e o Chaplin diz: eu não quero fazer isto, não tenho interesse nenhum. Vai lá o Stan e é o breakthrough dele, claro, é como ele se lança. É bonita esta história e é bonito os dois terem feito umas carreiras bonitas. Não destruiu a carreira do Sim, Chaplin. sim. Parece que podia ter acontecido. Claro, e era bem feita. Nunca se deve recusar trabalho. Há muita gente a lição passar a mal. tirar. Há muita gente a passar fome. Bom, ele tanto muda ali o nome de Jefferson para este Laurel, que soa assim melhor, e nasce o Stan Laurel. Ele entra no seu primeiro filme em 1917. O cinema era mudo, portanto, isto é o início. Bem, não é o início, mas é o princípio. E é engraçado veres os estilos que que naturalmente brotaram no cinema. Temos o horror logo desde o início, curiosamente. Dos primeiros filmes alemães, os Nosferatu da vida, são filmes de terror, curiosamente, e a comédia, claro, logo a dar São os as primeiros grandes passos no dimensões cinema. da vida. É um
bocadinho, é? a Sim, rir e tocam-se bastante. Sim, é giro, é muito giro. E depois, ele em 1921, portanto uns aninhos depois de ter começado, vai conhecer outro tipo incrível, Oliver Hardy, e juntos vão formar Sim, sim, sim. provavelmente também. Mervita E Pena. bastante. Vão formar o par cómico mais famoso da história do cinema, claro, Laurel and Hardy, ou em português chamamos-lhe o Bucha e o Estica. Eles são Uma liberdade poética, como qualquer outra. Sim, no Brasil chamam-lhe o gordo e o magro, até são Pois, mais óbvios. é verdade. E de facto é isso, que eles são esses opostos um do outro. Um é muito gordo, outro é Atraem-se. magrinho, o nosso Stan. Sim, mas aquilo funciona muito bem, sabe? É mesmo muito A minha fixe. mãe ainda Eles tem são- 2 porta-piaçabas comprados na Feira da Luz, Um é em o- Carnide, que um é incrível. o Bucha Este- e outro é o Estica. Esta É consoante a dimensão. é o número 1 ou o número 2. Mas estes tipos estiveram no mundo inteiro estas imagens. Eles entram juntos em mais de 100 filmes. Aqui incluímos longas-metragens, curtas, Claro. com som e sem som, porque eles fizeram esta passagem. E se juntares os outros 100 que o Stan tinha feito sozinho antes disto, claro, é uma altura, tu fazias filmes Claro. quase uma semana, todas as semanas faziam um Sim, filme. sim, sim. Ele entrou em mais de 200 filmes na sua carreira. Filmografia. Incrível, incrível. Até que depois, aqui temos o nosso momento mais tristezinho. Em 1957 o Hardy morreu. O Stan teve um desgosto tão grande, nem foi capaz de ir ao enterro do seu amigo, coitadinho. E nunca mais aceitou trabalhar, nunca mais entrou num filme. Escreveu algumas coisas, mas não entrava mais. Até Era que... quase uma entidade só, não é? Sim, claro. E, Vou além fazer disso- o mesmo contigo, Tiago. Falsa. e depois uma amizade enorme, não é? Portanto, que Claro. extravasava. Eles são indissociáveis um do outro, não é? Claro. Artisticamente e se calhar até como pessoas. Entretanto, ele próprio também vai morrer, não sem antes receber, claro, um Oscar honorário, não só pela sua carreira no cinema, mas sobretudo por ser um dos pioneiros da história do cinema. Fui ver um bocadinho, claro que não vou dizer que ri às gargalhadas, mas são filmes com 100 anos agora. E o que é que a comédia do absurdo, o nonsense, não me rindo às gargalhadas, vi ali a origem de tantas coisas feitas por aqueles dois tipos incríveis, claro. E depois fiquei a pensar que aquilo conta, tens ali a história do século XX. E a história do século XX é o incrível século XX. Agora já estamos a uma distância que nos permite dizer isto. Claro. Claro, um século horrível e terrível Como e todos, maravilhoso. na verdade. Claro. É um século que começa um bocadinho antes. Eu diria que o século XX começa um bocadinho no final do século XIX, com esta porcaria da eletricidade, da luz elétrica. E a partir do momento em que temos a luz elétrica, o mundo disparou a uma velocidade de evolução que nunca tinha acontecido. Claro. Para trás, na medicina, na engenharia, o que aconteceu no século XX é incrível. E depois a arte criou-se, como já não acontecia há milénios, formas de arte novas, o cinema, a fotografia e meios de comunicação. Nós estamos a usar aqui a rádio, a O televisão. origami. O origami também nasceu no Sim. século XX. Com a necessidade também, porque as coisas, o tempo, Sim. havia as máquinas de lavar roupa, claro que não tinha- Alguém tinha de fazer. tinhas menos horas no Queimar, tanque, torrar tinhas de tempo. fazer algo. Te entreter. Bom, mas é incrível. E foi aqui que nasceram as primeiras estrelas verdadeiramente planetárias. Nós já tivemos artistas desde os tempos clássicos, não é? Aliás, os tipos que pintavam nas cavernas não são menos artistas. Mas estes do século XX são as primeiras pessoas que eram conhecidas na Malásia, em Roma e no Polo Norte. E com uma ideia de difusão Olá, se calhar não. e com uma ideia de difusão privilegiada aos olhos de qualquer outro momento Claro. da história E da humanidade. não é? Claro que sim. E muito democrático. Yeah. O cinema, em particular, o teatro tens de ir a um sítio, Claro. tens de ver. É uma coisa. Períodos mais ou menos, houve períodos menos elitistas, outros períodos mais elitistas, do teatro, da ópera, isso tudo. Mas o cinema é o tostão furado, literalmente. É claro. o mais democrático de todos os meios de transmissão de cultura e de arte. Bom, e este século XX acabou por não ser tudo aquilo que prometeu, é verdade. Só que o próprio cinema, isto são coisas da minha cabeça, permite-nos, com essa coisa que se chama a magia do cinema, contarmos o filme que nós quisermos acerca do século XX. Podemos nos lembrar da bomba atómica sobre Hiroshima e Nagasaki ou da chegada à Lua, que são quase faces da mesma moeda. Sim, Podemos nos Será que lembrar... é ficção também? Feito Será? no Kubrick. Podemos nos escolher lembrar das duas guerras tão mortíferas que houve no século XX, como não tinha havido nunca, ou lembrar-nos que hoje é possível ir de Paris a Seul em 11 horas, ou que uma criança na Amazónia consegue falar em tempo real com uma criança que esteja em Sydney, por exemplo. Isto tudo coisas do século XX. E assim, graças ao cinema e a estas coisas todas, estamos mais perto de encontrar aquilo de universal que nos une a todos, que é reconhecível, a característica humana mais comum, o máximo denominador
comum. É possível que um dia venhamos a descobrir que essa coisa é o riso. E se isso for verdade, estes tipos, o Bucha e o Estica, fizeram, no seu tempo, e se calhar ainda hoje, rir centenas de milhões de pessoas em todo o mundo mesmo. Se isso não é ser uma estrela, não sei, de facto, o que é que será. O Stan Laurel morreu faz hoje 58 anos. Bravo. Espetacular.